Olá, queridos alunos do curso de Prática em Direito Condominial. Vamos a uma aula de atualização. É importantíssimo a gente manter o histórico, por isso, a aula que a gente tem de orientações cíveis em condomínios, tendo em vista o Covid-19, está aqui ainda postada, para que a gente entenda qual é o histórico, como é que a gente estava se posicionando antes. É importantíssimo que muitas atitudes foram tomadas pelas assessorias jurídicas, pelos síndicos, pelos condomínios, em momento anterior àquele PL 1179, proposto pelo senador Antônio Anastasia. Esse projeto de lei, ele não foi aprovado da forma, como ele tinha sido proposto, e hoje essa aula é justamente para que a gente possa atualizar, para que a gente possa entender o que aconteceu, quais artigos foram vetados, quais são as consequências agora, quais são as orientações que a gente pode dar para os síndicos agora. E é por isso que a gente vai conversar hoje sobre esse aspecto relevantíssimo e muito importante. O projeto de lei 1179 virou a lei 14010 de 2020. Nós tínhamos nesse projeto de lei, 3 artigos que tratavam sobre condomínios edilícios. Eram os artigos 11, 12 e 13, certo? E qual era o objetivo da lei? Qual foi o objetivo aí do senador ao trazer esse projeto de lei? Era dar aos síndicos a legitimação que eles precisavam para a tomada de atitude, a tomada de decisão necessária para tentar conter a propagação do coronavírus. Então, nós sabemos que assim que a pandemia iniciou, vários síndicos, eles começaram a restringir a utilização de áreas comuns do condomínio para conter a propagação do vírus. Mas nós também sabemos que lá no rol dos poderes do síndico, obviamente que a gente precisa analisar também as normas internas do condomínio, mas via de regra, o síndico não tem poderes para sozinho fechar ou proibir o acesso às áreas comuns do condomínio, que são de todos, obviamente, sem trazer esse assunto à necessidade de uma deliberação em assembleia. Então, na verdade, o síndico sozinho, ele não teria poderes para isso, mas ele precisaria, sim, submeter esse assunto a uma assembleia e a assembleia, assim, decidir pelo fechamento ou não das áreas comuns. Então, o projeto de lei, ele trazia no artigo 11, que nós vimos na aula em que estamos falando sobre isso, em que estamos analisando o projeto de lei, ele trazia no artigo 11 a ampliação dos poderes do síndico, justamente com o objetivo de dar legitimidade ao síndico a essas atitudes, porque no momento de pandemia nós não estávamos podendo realizar assembleias, porque a gente não podia fazer aglomerações, assembleias são realizadas em locais fechados, muitos condomínios não tinham nas suas normas internas as previsões para a realização de assembleias. O artigo 11, de ampliar esses poderes do síndico, ao meu ver, e eu comentei isso nessa aula que a gente tratou, ele ampliava demais, ele dava ao síndico poderes que, inclusive, poderiam futuramente ser questionados com a possibilidade de um questionamento, inclusive, sobre direito de propriedade, porque ele dizia que o síndico poderia proibir reuniões, inclusive nas áreas privativas. E o que é reunião, uma ou mais pessoas já pode se caracterizar uma reunião, então eu receber visitas na minha própria casa poderia ser configurado aí como uma reunião, e o síndico poderia me proibir de receber pessoas na minha casa. Então, eu falei que a minha opinião, a opinião de Gabriela, era que a gente precisava ter muita cautela quando fôssemos interpretar esse artigo 11, para que sim, o síndico pudesse ter seus poderes ampliados, no sentido de restringir o acesso a essas áreas comuns ou colocar regras para acessar essas áreas comuns sem a necessidade de submeter esse assunto a uma assembleia, mas por outro lado que os síndicos tinham que ter muita cautela nesses poderes, porque esses poderes estavam muito amplos, E a gente sabe que aí vinha uma discussão se o síndico proíbe uma pessoa de receber uma visita na sua casa, ele está adentrando ao direito de propriedade. Isso aí poderia gerar um problema para o condomínio se o síndico utilizasse desses poderes, da forma como ele estava lá, não obstante ele estar legitimado nesse artigo. Nós sabemos que a nossa Constituição Federal é soberana e, enfim, podia dar pano para manga. Então, foi legal do legislador, mas, por outro lado, eu
Gabriela, interpretando, achei que a gente poderia ter problemas. Inclusive, na prática, na atuação, sei que os síndicos acabam se valendo desses poderes e acaba gerando, sim, um problema depois, um passivo para o condomínio. Então, a gente também tem que ter cautela na hora de assessorar. Mas, o que eu quero dizer com isso? É que o artigo 11 foi vetado pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Ele foi vetado. O objetivo, talvez, principal do projeto de lei não aconteceu. Então, o artigo 11 foi cancelado. Esqueçam. Não existe mais ampliação de poderes de síndico. Não existe o síndico poder proibir por si só, baseado nessa lei, certo? O síndico não tem ampliação de poderes. O artigo 11 foi vetado completamente. Então, como é que nós estamos fazendo para manter as áreas comuns fechadas ou restritas? A mesma coisa que estávamos fazendo antes dessa lei ser aprovada. Ou seja, nós estávamos tendo a fé que o projeto de lei seria aprovado para dar mais legitimidade, né, para deixar o síndico protegido, porque existe uma lei que amplia os poderes dele. Mas, como isso não aconteceu, nós continuamos fundamentando isso nos decretos municipais, certo? Então, os decretos municipais que dizem que academias precisam ficar fechadas, então a gente está fundamentando a decisão do síndico em manter a academia do condomínio fechada no decreto municipal. Então, primeira coisa, município por município, decreto por decreto, caso a caso, condomínio a condomínio, vamos analisar as situações para assessorar juridicamente da melhor forma, mas sabendo que artigo 11 foi vetado. No entanto, o artigo 12, que fala sobre as assembleias virtuais, ele foi aprovado. Então, nós vemos que existe uma solução no final das contas. Não existe um problema tão grande. Muitos condomínios já estão se movimentando para legitimar essas decisões do síndico, além de nos decretos municipais, em alguns locais que não têm decretos municipais consubstanciando isso, os síndicos e os condomínios já estão se movimentando no sentido de promover as assembleias virtuais e, obviamente, fica claro aqui que a gente precisa fazer com que os condomínios entendam como é que essa assembleia virtual vai ocorrer, qual é o ambiente virtual que ela vai ocorrer, como é que ele precisa se manifestar para que aquela manifestação dele valha como um voto realmente. Então, isso é preciso fazer, é preciso mandar comunicados, fazer com que eles tenham esse conteúdo realmente para que funcione, certo? Mas o artigo 12, ele não foi vetado, ele foi aprovado, então as assembleias virtuais para os condomínios que não tenham nas suas normas internas, né, na convenção de condomínio, a previsão de assembleia virtual, as assembleias ainda assim vão poder ser feitas até o dia 30 de outubro de 2020, baseadas, pautadas nessa lei. Então, eu tenho absoluta certeza que a realidade, inclusive, dos condomínios vão mudar muito. Eu tenho vários condomínios que passaram a adotar as assembleias virtuais, já iniciaram a adotar as assembleias virtuais, e isso é muito bacana, porque com a adoção das assembleias virtuais, eles estão tendo um quórum muito maior. As pessoas, elas fazem de onde elas estiverem, elas têm a comodidade de estarem ali, elas não precisam ir até o condomínio. Muitas pessoas não moram, têm apartamento de investimento ou tem um apartamento alugado, e o quórum realmente está maior para quem está conseguindo fazer isso. Então, hoje a gente tem essa visão na prática de que os locais que estão conseguindo implementar a assembleia virtual estão tendo uma adesão maior, estão conseguindo viabilizar os votos, estão tendo mais proteção naquelas decisões que o condomínio está tomando, e com certeza isso vai mudar a realidade e vai trazer aos advogados uma possibilidade grande de atuação depois para a alteração das normas internas do condomínio, para que depois de 30 de outubro esses condomínios possam continuar deliberando através de assembleias virtuais. Eu tenho certeza que essa pandemia vai trazer uma nova realidade para várias coisas, mas para condomínios ele vai sim trazer as assembleias virtuais como uma realidade muito forte, porque as assembleias estão a cada dia
certeza boa para os advogados. E o que eu quero dizer com isso? Já que o artigo 11 ele foi vetado, nós podemos então utilizar o artigo 12 e providenciar essas assembleias virtuais, ainda que os condomínios não tenham essa previsão, né, baseados na lei, para legitimar a atitude do síndico, para legitimar o fechamento dessas áreas comuns ou estabelecer regras para a utilização dessas áreas comuns. Então, já é uma realidade em muitos condomínios, por exemplo, a academia do condomínio, ela pode ser utilizada desde que um apartamento por horário, e ele precisa ser todo higienizado, tem que ser utilizado aberto, tem limitação de horário, limitação de quantidade de pessoas, enfim. Cada condomínio é um condomínio, cada caso é um caso. Tem condomínios que estão abrindo as áreas abertas, então, por exemplo, área de piscina, com restrição de horário, restrição de quantidade de pessoas, restrição de distância de uma pessoa para outra, enfim, né? Vai aí da ideia de cada síndico, mas são ideias aqui que a gente pode utilizar, que a gente pode dar para o síndico, para o condomínio, para a administração do condomínio, para que eles possam pensar se aquilo ali se aplica, né? Então, já que o artigo 11 foi vetado e a gente continua pautando essas decisões do síndico nos decretos, mas a gente pode se valer aí do artigo 12, que legitima as assembleias virtuais nos condomínios que não tenham essa previsão nas suas normas internas até 30 de outubro de 2020, para que a gente possa legitimar ainda mais, para que a gente possa, inclusive, democratizar essa decisão, essas deliberações, para que os condomínios possam dar a sua opinião, votar. Nós sabemos que isso na prática de condomínio é uma questão delicada, mas é o que tem que ser feito, né? Porque as áreas comuns do condomínio são de todos, né? Como eu costumo dizer, um condomínio é feito de pessoas que são donas privativamente das suas áreas e donas todos juntos das áreas comuns. Então, ninguém é dono de um pedacinho da área comum. A área comum é de todos os condôminos. Então, eles têm que deliberar conjuntamente sobre o que é melhor para eles. Nós temos ainda o parágrafo único aqui desse artigo 12, que diz que no caso de não ser possível realizar assembleias virtuais, os mandatos dos síndicos que foram vencidos, eles vão poder ser prorrogados até 30 de outubro de 2020, os mandatos dos síndicos vencidos a partir de 20 de abril. Então, parágrafo único, para que o condomínio consiga continuar movimentando contas e etc. Lembrando que a gente também tem uma instrução normativa que possibilita a prorrogação dos certificados digitais. E no artigo 13, ele traz a obrigatoriedade do síndico continuar prestando contas, certo? Então, até 30 de outubro, a gente tem aí esses síndicos com mandatos prorrogados. Caso a gente não consiga fazer, obviamente, a deliberação através das assembleias virtuais, porque tem condomínios que não vão conseguir fazer as deliberações através de assembleias virtuais, mas a gente espera que esses artigos, né, o 12 e o 13, que estão presentes nessa lei 14.010 de 2020, que esses artigos eles continuem nos ajudando a assessorar os síndicos, os condomínios, a dar segurança jurídica a eles. Então a gente precisa interpretá-los da melhor forma, de acordo com cada caso, cada condomínio, para que a gente possa assessorá-los para enfrentar esse momento aí de pandemia, que com certeza, como eu já disse, vai mudar a realidade de todos os condomínios e vai mudar também a forma como a gente tem que enfrentar a falta de legislação, as zonas cinzentas do direito. A gente tem que sempre pensar para saber como é que a gente vai auxiliar esses condomínios da melhor forma. Então é isso, essa foi a nossa atualização aí. Espero que todos estejam atuando muito em condomínios, fazendo consultorias, pareceres, assessorias jurídicas, e que vocês possam entender que os efeitos da pandemia, como eu já disse, vão perdurar por muito tempo. Então, se não está surgindo nada agora, nesse momento, com certeza, mais pra frente vai gerar muita coisa, acreditem nisso. Então, vão ter ações de condomínios insatisfeitos com determinadas coisas, vai ter pano para manga ainda, já está tendo, mas com certeza os efeitos vão durar muito tempo. Então, estudem, peguem a lei, leiam, interpretem melhor para cada caso concreto. E é isso aí, eu espero que todos estejam sendo muito bem sucedidos aí no âmbito do direito condominial, que todos estejam sendo realizados no âmbito do direito condominial. Um beijo grande, tchau, tchau.